Olá, como você pode ver, aparentemente eu sou o top 7 no round de qualificação do Google Cotidiano. E desde que eu vi isso, tem uma coisa que eu tenho pensado e eu tô querendo compartilhar esse pensamento. Mas antes disso, eu acho que é importante mostrar de onde esse pensamento veio e por que eu acho que é interessante ser compartilhado. Acho que é muito por conta do que aconteceu no passado, também no round de qualificação, ou seja, 2019. E ano passado eu só fiz 41 pontos. Eu, basicamente, depois que eu já tinha os pontos necessários para classificar, que era pelo menos 30, ou seja, eu já estava classificado para a próxima fase, eu simplesmente parei de fazer o contest. Eu ainda fiz uma tentativa, mas não deu certo. Só que, como sempre, quando saem os resultados, eu dou uma olhada nos stands para ver quem é que ficou no top, para ter uma ideia das pessoas que estão se dedicando, também ver se tem alguma pessoa que eu conheço, alguma coisa desse tipo. Uma coisa que eu gosto de ressaltar é que esse top do round de qualificação, ele não é um top real mesmo, porque como é um contest que dura 27 horas, muitas pessoas decidem só fazer no final, ou deixam para fazer um problema em uma hora, outro problema em outra hora. Não tem realmente aquela necessidade de você fazer rápido, de você realmente ficar bem com a posição no topo. Por exemplo, eu mesmo eu parei quando eu já tinha o necessário. Então, em geral, sempre acontece isso, de várias pessoas boas que poderiam ficar em primeiro, por exemplo, ficar em segundo, terceiro, elas deixaram isso pra lá porque não é importante pra elas e realmente não tem nenhum valor significativo para em questão dos rounds futuros, alguma contribuição, não tem. Você ou se qualifica ou não se qualifica. Mas eu acho que é interessante notar que as pessoas que, em geral, elas ficam no top, elas, elas se dedicam. Você vê que, por exemplo, são vários países, ou seja, são vários fusos horários diferentes, então provavelmente alguma dessas pessoas ela teve que acordar em um horário que não era usual para ela e fazer o contest e tentar fazer o mais rápido possível para ficar com uma colocação alta. E isso é algo interessante, porque é a pessoa se dedicando, mesmo ela sabendo que haveriam pessoas melhores que poderiam tá na frente, mas que decidiram só fazer o básico. Então, mesmo eu sabendo disso, eu sempre olho com o olhar de que, cara, esses caras que estão no topo top 20, top 50, em geral eles são sempre muito bons. Eles tentaram fazer, tentaram estar no top 50, mesmo não tendo essa necessidade, e se dedicaram para isso. Só que esse ano aconteceu algo estranho pra mim, que foi tipo, eu sou o sétimo colocado e como assim? É algo que não faz um pouco de sentido pra mim. Eu acho que não é nem questão de capacidade, eu acho que eu teria capacidade para fazer isso, senão eu não estaria nessa posição. Mas é mais uma questão de que a visão que eu teria não é que eu consiga fazer isso normalmente. É mais que foi puramente sorte. Basicamente, o último problema, eu não consegui chegar numa solução exata e eu simplesmente utilizei uma solução randômica para resolver a parte que eu não sabia. E incrivelmente isso passou. Não é como se eu só jogasse um range, eu fiz uma análise antes para saber se era viável, me pareceu muito viável. Eu fiz um brute force para testar. Me pareceu muito viável fazer randômico. Eu fiz o randômico e passou. Só que a ideia que eu quero passar é que e se não tivesse passado? Um total de 400 pessoas conseguiram fazer esse problema. Aparentemente 350 fecharam com 100 pontos. Ou seja, eu estar em sétimo ou eu estar em 350 é uma distância mínima, digamos. É uma distância entre a minha solução randômica ter passado ou não. E isso me faz questionar um pouco a visão que eu tive ano passado de que quem está no topo são sempre os bons. Eu acho que, tirando eu, as pessoas que estão aqui elas são realmente muito boas. Eu já tenho uma ideia pelo nome, pelo handle. Mas eu fico com a impressão de que
eu não sou tão bom assim. Eu sinto que foi sorte isso. Só que eu começo a me perguntar, e se para outras pessoas também não teve um fator de sorte? E se, na verdade, há um pequeno fator de sorte que define as posições? É claro que o mais importante é treinar, mas é sempre bom ter um pouco de sorte. Então eu acho que é algo muito interessante de se pensar que às vezes você vai estar em 350, mas você poderia estar em sétimo. Às vezes você vai estar em sétimo, mas poderia estar em 350, que é uma diferença de posições grande, mas que é uma coisa simples, é uma coisa muito sutil que poderia mudar tudo, como um simples range que eu coloco no código e muda completamente minha solução. Eu acho que a mensagem que eu quero passar é que às vezes não estamos tão longe de uma posição alta, mas a gente não acredita que consegue chegar. Eu realmente não acredito que eu consiga fazer boas performances no Code Force de vez em quando, por exemplo. Mas eu acho que é muito importante quando você consegue mudar essa percepção de você só fazer o seu melhor e tentar alguma coisa. É melhor você fazer alguma coisa do que não tentar nada. E é basicamente essa a ideia que eu quero passar. E é isso. Tchau. Pode ser que algumas pessoas não tenham suportado, pode ser que tenha sido sorte, mas continua sendo top 7.